Deus Pai Todo-Poderoso, aqui vamos meditar na Tua Palavra nesse momento, e eu te peço, Senhor meu Deus, que nessa meditação, esta palavra venha a ser guardada em nossa alma, em nosso espírito, para que cada um de nós seja uma bênção em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então, nossa palavra da noite está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, que fala sobre Eliseu adoece e Joás vem ter com ele. Então nós vamos falar nos últimos momentos de Eliseu, o profeta Eliseu. Aleluia. Vamos ler então. Diz o seguinte: e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes o deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então agora nós vamos ver aqui, pela palavra de Deus, essa palavra aqui que está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, e nós lemos até o 19, nós vemos que houve uma ordem do homem de Deus. Era como se fosse um presente de Eliseu, através de Deus, a última ação de Eliseu enquanto vivo. Ele pediu algo, o rei de Israel foi ter com ele, consolar, mas ele iria sair lá com uma bênção, uma vitória nas mãos, uma promessa garantida. Mas ele não atentou para as palavras do homem de Deus. Esse é o problema da pessoa que, quando ouve uma promessa, mas não atenta para as suas palavras. Veja que Eliseu já estava nos seus últimos momentos de vida. Era um homem de Deus, sim, e ele quis deixar ali a sua marca, a sua marca definitiva, os seus últimos momentos, uma bênção gloriosa, uma vitória tal, tremenda. Essa vitória iria dar sossego a Israel. Se você bem atentar, você vai ver que ele diz: fere a terra. Ele não diz quantas vezes deveria ferir, e também não diz para parar. Era para ele ferir a terra quantas vezes desse para ele ferir, até o profeta dizer para ele, até o homem dizer basta, já é o suficiente. Mas não, ele só fez 3 vezes e ele parou por conta própria. Ele não atentou para que ele havia dito: fere a terra. É para ferir e continuar. Se ele continuasse, haveria um momento que o homem de Deus ia dizer: basta, já é o suficiente. Era para ele ferir
com todas as suas forças, com toda a sua raiva, com toda a sua indignação, quantas vezes fosse preciso. Já foi as 3, 4, 5 e adiante. Porque ali era a vitória. Nós temos que atentar para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, para a palavra do homem de Deus, para a palavra do homem, da mulher de Deus. Observar atentamente as palavras. Porque se tem uma bênção ali contida naquela palavra, vamos obedecer cabalmente. Fazer por onde? Até obtermos a vitória. Como fora dito, nós não devemos cessar de pedir até a vitória chegar, até a bênção ser conquistada. Tem pessoas que pregam assim e dizem: não precisamos pedir, porque Deus já sabe o que precisamos. Deus já sabe o que nós precisamos. Antes que a gente for pedir, Deus já está sabendo. Então vamos descansar e parar e viver. E pronto. Só que, se isso fosse uma verdade, o que eu estou dizendo, parar de orar, então que Deus na verdade, Ele sabe, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe. Mas em momento nenhum o Senhor nos impede de orarmos. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos orar e vigiar, né? Orar, vigiar, sempre nos leva ao verbo orar, continuar orando, aleluia, e não parar, cessar jamais. Porque se isso fosse uma máxima, Jesus não precisaria orar. Jesus não iria orar, porque Deus já sabia o que está se passando na cabeça dele. Mas Jesus nos deixou o exemplo, o exercício, uma dinâmica, oração. Temos que orar. E Jesus se ajoelhava, procurava o local adequado, e a sós ele falava com Deus. Ele exercitava a atividade de conversar com Deus. Orava. Em momento nenhum ele deixou de orar. O Senhor continuou orando. Aleluia. O Senhor continuou orando até os últimos dias, enquanto ele estava aqui na terra. E quando o Senhor subiu ao céu de glória, agora não está mais orando, agora ele já está conversando face a face com o Pai. Mas nós que estamos aqui devemos ser como aquela viúva que orava, que pedia constantemente para que o juiz executasse a sua causa. Então nós devemos continuar insistindo, que devemos sempre bater para que a porta se abra para nós. Amém? Jesus, o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos. Agora nós temos que ter sabedoria em nossa oração. Devemos ser sábios em o que devemos pedir. Aleluia. E atentar para a palavra do Senhor, para a sua resposta. Como devemos nos conduzir diante da palavra do Senhor, diante da resposta de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Ela é eficaz no seu propósito. Você está ouvindo hoje a palavra do Senhor, mas cada um de vocês que aqui está ouvindo de uma maneira e absorvendo de uma maneira. Em alguma forma, essa palavra vai preencher lacunas que não estão preenchidas. Aleluia. Ela vai preencher lacunas que está faltando, a informação que está faltando. Você vê, ele foi visitar a Eliseu, ele adoeceu. Eliseu, um homem de Deus, um profeta de Deus, um dos homens mais usados na antiguidade, era um homem extremamente valente, um homem extremamente poderoso na palavra, usado poderosamente por Deus, era um arauto de Deus verdadeiramente aqui na terra.
Ele tinha uma porção dobrada do poder de Elias. Aleluia. Então era um homem santo, extremamente santo. Aleluia. Mas, pastor, ele adoeceu. Como é que o homem de Deus adoece? Ora, ele chegou aos seus dias. Ele chegou ao dia do seu descanso. Ninguém é eterno. Paulo também tinha uma enfermidade. E Deus deu descanso para ele? Não. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Então Paulo levou aquele problema, aquela dificuldade, até o final da sua história. Aqui Eliseu chegou aos seus dias. Ele adoeceu. Ah, pastor, mas não podia orar e curar a si mesmo. Talvez não fosse o propósito de Deus. Se Deus permitiu, então era porque era o momento. Como homem de Deus, com certeza ele consultou a Deus. E Deus chegou a dizer: o seu momento chegou. É o seu momento. Chegou o seu momento de partir. E ele aceitou de bom grado. Oh, glória a Deus. Ele sabia que ele tinha uma jornada na terra e que aquele momento da jornada estava chegando ao fim. Aleluia. Então ali, assim como Elias também subiu, Eliseu tinha que chegar ao seu momento. E ali ele queria deixar a sua marca, uma bênção definitiva no reino de Israel. A vitória definitiva contra os seus grandes inimigos, seu maior inimigo, que eram os sírios. Mas ele não procedeu como deveria ter feito. Ele deveria ter insistido, mas ele não insistiu. É igual muitas vezes nós, no começo da nossa jornada, na nossa empreitada, da oração, quando a gente quer receber algo, às vezes paramos pelo meio do caminho e não vamos até o final. É o erro, porque o Senhor, Ele sabe o momento de dizer basta, porque a bênção já chegou. Então continuemos até recebermos a vitória. Amém? Até recebermos aquilo que está reservado para nós. Não desista, continue, persista, porque assim receberemos a concretização da nossa vitória. Aleluia. Aqui estava nas mãos dele a vitória, mas ele só insistiu 3 vezes. Era para ele ter insistido mais. Dever não chegamos nem a 3 vezes de oração, já paramos pelo meio do caminho. E às vezes a insistência tem que ser maior. Por quê? Já foram explicados aqui no Salmo. Nós temos que estar preparados para recebermos a vitória. Aleluia. A luta deles seria 4, 5, até 6 vezes, mas a última luta seria definitiva e a vitória para sempre. Está entendendo? A preparação até a última vitória para nós também. As nossas orações constantes nos conduzem ao fortalecimento. E quanto mais oramos na certeza que vamos receber, mais forte e mais convicções temos, e a nossa fé se fortalece. Amém? E assim vamos nos fortalecendo cada vez mais diante do Senhor. Continuando agora no versículo 20, você vai ver que também houve um propósito. Que o poder de Deus se manifesta além da morte. A presença de Deus ainda é real. Então tudo que é de Deus tem um cuidado de Deus. No versículo 20 diz: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que,
enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Entendeu? Eliseu morreu, foi enterrado, foi colocado no sepulcro. E quando estavam indo enterrar um homem que morrera também. E quando eles viram que vinha um bando de soldados, de guerreiros moabitas, apressadamente o colocaram no sepulcro de Eliseu. E aquele homem, quando tocou em seus ossos, o poder de Deus agiu sobre a vida daquele homem, e sua alma retornou, seu espírito, e ele voltou à vida e pôs-se de pé. E com certeza também ele viu aqueles exércitos vindo, e ele também bateu em retirada, correndo também. E aí até algo engraçado, porque todos aqueles homens provavelmente ter ficado assustados quando viram os soldados vindos e os inimigos, como também ter visto aquele homem de pés, com certeza correndo, e todos bateram e retiraram correndo com medo. E aqui você vê que a ação de Deus, a ação protetora de Deus continua sobre todo aquele que é de Deus. Amém? Você que é de Deus e permanece para sempre nessa confiança, você vai, mas a proteção de Deus está sobre a sua vida eternamente. Até o corpo é guardado. Veja que o poder de Deus estava até mesmo nos ossos. A presença de Deus, a presença do Espírito de Deus ainda estava ali nos ossos de Eliseu. Então todo o que isso nos mostra, nos ensina, que mesmo que você parta, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo continua te guardando, te protegendo, mesmo ali no sepulcro. Deus continua guardando o teu corpo. Para quê? Porque tudo tem um propósito. Quando for o retorno, o poder de Deus vai retornar ao seu corpo, para que você viva para receber o corpo glorioso. Amém? Deus em tudo tem o seu propósito, e em tudo Deus nos guarda. Até na morte Ele guarda o nosso corpo. Amém? Porque tudo Deus tem um propósito nessa terra. E Deus é Deus de proteção, é Deus de poder, é Deus de graça. Amém? Que a gente venha confiar e permanecermos confiantes no Senhor. E ouvindo a palavra de Deus, faça por onde? Cumpra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus.